Celso do Lago Paiva, do canal Conservacionismo em Ação, mostra para vocês uma planta que é amiga dos passarinhos. Muitas vezes as pessoas me perguntam que plantas se pode plantar em suas casas para atrair passarinhos que comam seus frutos. Ou seja, como ter sempre aves em casa. E eu pergunto primeiro o volume, qual é a área que a pessoa dispõe. Se a área é muito pequena, eu plantaria alguns pés de pimenta malagueta, que é uma planta que atrai muitas aves e alimenta aves com seus frutos frescos e mesmo secos. Se a pessoa tem um pouco mais de espaço, eu plantaria uma ou duas plantas de fruta de sabiá, Aquinistos arborescens, da família Solanáceas, cujos frutos são muito procurados por aves, são muito apreciados. E se tiver um pouco mais de espaço, puder plantar uma, duas ou três árvores, eu plantaria sempre árvores de embaúba. No caso aqui nós temos a embaúba branca ou embaúba preta, que é Cecropia paquistacia, é uma planta da família das urticáceas, a mesma das urtigas, só que é uma árvore. Essa planta ela é monóica, ou seja, ela apresenta sexos separados. Nós temos plantas masculinas e temos plantas femininas. No caso aqui, uma planta feminina. As plantas femininas são sempre mais comuns que as plantas masculinas. As masculinas não produzirão frutos e as femininas produzirão frutos que são procurados pelas aves, por morcegos. E também as suas folhas albergam uma quantidade muito grande de insetos e as aves procuram esses insetos nas folhas. Outra coisa interessante é que as folhas novas apresentam almofadas onde são produzidos os corpúsculos de Miller, que são bolinhas de 1 ou 2 milímetros de comprimento, riquíssimas em proteína, que são avidamente procuradas pelas aves. Agora eu vou dar um close, vou chegar mais perto para vocês verem como são as folhas e os frutos, as infrutescências dessa árvore. Aqui vocês têm mais de perto as folhas da embaúba. Você pode ver que as folhas são profundamente lobadas. Elas têm de 8 a 10 lóbulos muito profundamente recortados, que chegam quase à base da folha. Vamos ver, essa folha de baixo tem 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lóbulos, ou seja, 9 repartições da folha. Então é de 7 a 9. As folhas novas têm um só folíolo. Nós vamos ver daqui a pouco como é isso. E aqui no meio você tem as inflorescências, onde são produzidas as flores, as centenas e depois os frutos. Vou pegar outra inflorescência para você ver contra a luz. Ali estão algumas inflorescências ou infrutescências que, maduras, são suculentas e têm um sabor doce, mais ou menos como o dos figos, os figos comestíveis. Então são infrutescências muito procuradas pelas aves. Se você tiver a embaúba em casa, você vai ter aves praticamente o ano todo procurando esses frutos. Olha outros ali, olha. Então essas inflorescências são produzidas ao longo do ano e as infrutescências são maduras praticamente todos os meses do ano. As aves e os morcegos se aproveitam dessas inflorescências, dessas infrutescências e dispersam as sementes. E de muitas espécies de aves. Vocês têm sabiás, vocês têm sanhaços, tucanos, saíras e outras aves, muitas. Você pode fazer uma lista de talvez na sua casa, se ela tiver mato na região, talvez 30, 40 espécies de aves que vão procurar essas inflorescências. Então é uma planta que deve ser plantada em casa. Essa é a Cecropia paquistacia, que é a embaúba preta ou embaúba branca. Ela é fácil de ser reconhecida porque as suas folhas novas, as folhas que protegem a folha nova são brancas. Eu vou mostrar em detalhe aqui. No centro, à direita, logo acima no ramo, no galho, você vê a folha que protege a folha que vai surgir. Ela é branca, ela é esbranquiçada, ela tem pelos ou tricomas brancos. A outra espécie que eu vou mostrar para vocês em seguida, que é a Cecropia glasiove, tem essa mesma folha avermelhada ou vermelha, cor de vinho, muito chamativa.
que é a Cecropia glasiove. Aqui você tem no centro da imagem a folha que protege a folha que vai vir. Essa folha, ela é caduca, ela cai, logo em seguida ela cai e surge uma folha normal enrolada dentro dela. Então nessa espécie que é a Cecropia paquistaca, essa folha é prateada. Ela é recoberta por tricomas ou pelos esbranquiçados, fácil de ser reconhecida. Essa é a Cecropia glasiove, que é a embaúba vermelha, também presente no Brasil Oriental, da Bahia até o Rio Grande do Sul. E ela é caracterizada pela folha que protege a folha nova, que é avermelhada. As duas espécies, Cecropia paquistaca e Cecropia glasiove, têm a parte de baixo da folha, ou a superfície abaxial ou dorsal prateada, de cor branca, que é característico das embaúbas. Aqui o topo de uma árvore grande, que está a cerca de 15 metros de altura, vocês podem ver que a silhueta dessa árvore é muito característica. É muito fácil reconhecer essa planta na natureza. Muitas vezes ela germina e nasce e cresce em jardins, em calçadas, em vasos de plantas. As mudas podem ser aproveitadas, você pode passá-las para vasos, para sacos e depois replantá-las. Plantar no seu jardim, que é uma planta muito resistente a ventos, ela não vai quebrar com ventos, não se preocupe com o seu telhado. Plantar no seu quintal, na calçada da sua casa, na sua chácara, no seu sítio, na sua fazenda. Enfim, se você tiver onde plantar, vale a pena ter uma planta dessa, porque você vai ter passarinhos o ano inteiro. Outro ponto interessante da embaúba vermelha e também da embaúba branca ou preta é ser muito ornamental, com essas folhas lobadas e a parte de baixo da folha, a parte dorsal ou abaxial prateada, ela causa um efeito visual bastante grande no jardim. Deveria constar em nossas praças públicas, parques públicos, e ser plantada nas escolas, nos hospitais, em todas as áreas públicas, como planta ornamental, bastante interessante. E nativa, dê sempre preferência para plantas nativas, às quais as aves nativas já estão acostumadas. Então você vai ter sempre, plantando as embaúbas, você vai ter sempre aves nativas no seu jardim, no seu quintal, na sua chácara. E na sua praça pública também. Esses fragmentos da infrutescência da embaúba branca, Cecropia paquistaca. Vocês podem ver embaixo, à esquerda, a parte externa da infrutescência com as marcas das flores. Cada pontinho mais escuro desse é uma antiga flor. Nem todas dão origem a sementes. E na parte superior, o fruto ou infrutescência aberto, sendo que cada fruto corresponde a uma semente. E esses pontos escuros que vocês veem, individualizados, são as sementes, que têm cerca de 2 milímetros, ou 1,5 milímetro, 2 milímetros de comprimento e 1 milímetro de largura. São bastante pequenas. Então, cada bicada de um passarinho que coma a polpa que envolve essas sementes, leva diversas dessas sementes. Uma ave, então, pode carregar centenas de sementes a cada visita à árvore. Para fazer mudas é muito fácil, é só pegar esses frutos, abri-los, colocar sobre a terra, jogar uma camada leve, fina de terra e manter úmido no sol. Depois de algumas semanas começará a germinação das sementes. Então essas são as infrutescências da embaúba branca, Cecropia paquistaca, que são consumidas avidamente por aves nativas. Eis as folhas caídas, já secas, da Cecropia glasiove, a embaúba vermelha, mostrando que quando ela se enrola, ela mostra a parte inferior, a parte abaxial, a parte dorsal da folha para fora. Então o chão fica coberto dessas folhas secas, prateadas. Isso é característico do gênero Cecropia. Então são plantas muito interessantes, tanto porque nós podemos comer os frutos, são doces, saborosos, lembra um pouco o sabor do figo, né?
como as aves são muito interessadas nos frutos. Morcegos também, e de modo que as sementes são levadas para pontos distantes tanto pelas aves quanto pelos mamíferos. E as aves também são muito interessadas nos corpúsculos de Miller, que são pequenos glóbulos de proteína que são produzidos na base das folhas novas. Lembrando, a planta é monóica, ou seja, existem plantas masculinas que são raras e plantas femininas que são mais comuns. É muito fácil de fazer muda. Eu posso dar instruções nos comentários sobre como fazer mudas dessa planta. Então, é uma planta que deve ser plantada por quem queira atrair passarinhos. É uma planta muito interessante para a recuperação de áreas degradadas, porque ela cresce muito rápido, em poucos meses já vai ter frutos e vai atrair outras aves, outros morcegos, que vão trazer mais sementes para a área em recuperação. Então assista os nossos vídeos até o fim, curta-os, se inscreva se não for inscrito e colabore com a natureza, pratique o conservacionismo pessoal. A sua ação, as suas ações fazem a diferença na conservação da natureza. Um grande abraço.